Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu decidi gravar um vídeo que eu já tava prometendo há algum tempinho ele aqui no canal. Eu já tinha comentado sobre ele, que eu iria fazer, e algumas pessoas comentaram falando que tinham interesse em saber também dessa comparação. Eu achei o e-mail da nossa última compra em agosto de 2022 aqui nos meus e-mails, no Albert Heijn, nossa compra, né, aquela mensal que a gente sempre fazia, e eu decidi comparar com os preços do mercado de hoje. Eu ainda não olhei a minha lista completa aqui, eu também não comparei, não botei nenhum produto na lista do mercado, e eu vou fazer isso junto com vocês para eu saber qual vai ser a diferença de preços entre a minha lista de agosto de 2022 e essa comparação hoje em novembro de 2024. Eu quero saber se deu muita diferença ou se deu pouca diferença. E aí eu vou dar também uma pesquisada aqui rapidinho pra gente ver qual que era o salário em agosto de 2022, o salário mínimo aqui da Holanda, e qual que é o salário mínimo hoje aqui na Holanda. Então, bora começar essa lista? Porque assim, eu vou gravar minha tela aqui e vou ir fazendo junto com vocês pra saber exatamente quanto que as coisas aumentaram, né? Quanto em valor. Provavelmente aumentaram, é normal aumentar de um ano pro outro. Quem dirá produtos de 2 anos atrás. Mas vamos saber se aumentou muito ou se aumentou pouco. Então, bora começar essa lista. Eu vou gravar aqui a tela pra vocês. E aí vocês vão acompanhando comigo. Mas antes de começar as comparações, deixa eu pedir aqui rapidinho, caso você ainda não seja inscrito, te inscreve no canal, é de graça, deixa um like nesse vídeo e compartilha com aquela pessoa que tu sabe que tá planejando vir aqui pra Holanda ou que tem interesse sobre o assunto, sobre a Holanda em geral, que isso vai me ajudar muito, muito, muito e vai me deixar cada vez mais motivada pra trazer mais vídeo pra vocês. Então, bora lá que tem bastante coisa na minha lista. Bom, gente, tô aqui com a tela aberta pra vocês e essa é a minha lista. Então, o valor total da minha lista, só dos produtos que estão aqui, foi de 122,83 €. Essa é uma lista do dia 20 de agosto, né? A entrega foi no dia 20 de agosto de 2022. E agora eu vou começar a colocar na lista. Então, vamos começar aqui pelo primeiro item. O primeiro item é... que é presunto. Eu vou colocar o maior, porque geralmente quando a gente fazia mercado assim, a gente pegava coisas em maior quantidade. Então eu vou botar o de 250 gramas, aparentemente tá mais barato do que tava na época. E aparentemente é o mesmo, tá? É a marca do mercado e uma quantidade que a gente geralmente pega. Vamos pro próximo produto. Banana. Opa. Pô, meu corretor quer me sacanear agora, né? Banana, hein? Aí esse aqui de cima, 1,55, tá um pouquinho mais caro do que tava na lista anterior. O próximo é o arroz. Inclusive, eu já comentei em outros vídeos que eu gosto bastante de comprar esse arroz basmati do Albert Heijn pra eu fazer comida, pra fazer arroz branco normal no geral, porque pra mim é o arroz que menos empapa. Porque se comprar arroz normal, arroz branco, pra mim, mesmo fazendo com receita, parece que nunca dá certo o meu arroz. Mas esse basmati dá certo. Então deixa eu só procurar qual que a gente pega, que eu acho que é o de 1 quilo que a gente sempre pega aqui em casa. É esse aqui, ó, tá R$2,49. O arroz subiu um bom pouco, hein? Tava R$2,15, agora tá R$2,49. Próximo item, o que é isso aqui? Papel higiênico. Deixa eu escrever aqui o A, que é produto do mercado, né? Todas as que tem o A, H no início é que é marca branca, é marca do mercado. Então, geralmente, inclusive, geralmente eles são mais baratos do que outros produtos. Vamos ver se vai puxar esse aqui mesmo, que é o rosinha, que a gente gosta. Esse aqui tá R$7,95. Eu acho que ele tá saindo R$6,99. Ai, gente, eu nunca entendo essas promoções porque eu não entendo holandês, tá? Mas vamos considerar o R$7,95 e antes era R$6,49. O que é esse aqui? Outro, eu acho que é o papel toalha.
Silken Papier. Provavelmente esse aqui de 3,19, que é o que a gente geralmente pega. Próximo. Keep Fillet. Vamos lá. Eu acredito que seja... O que é isso? Não, é frango mesmo, frango. Só que na época, o frango que a gente pegava era de 1 quilo. Eu lembro bem disso. 1 quilo era R$ 9,49. Já tava bem caro até nessa época o frango. Quando a gente chegou tava bem barato. Mas aqui a gente pode ver que tava R$ 9,49 para 1 quilo. E aqui a gente tem só de 800 gramas agora. Então dá essa diferença. A gente teria 4 na lista, infelizmente eu não tenho de 1 quilo aqui, então não tem muito o que fazer. Mas o que eu vou fazer, eu vou adicionar mais um, porque assim, 4 daqueles lá, 4 que a gente tinha pedido, dariam 4 quilos. E aqui, como é bandeja de 800 gramas, eu vou adicionar mais uma bandeja que vai dar exatamente os 4 quilos que a gente tinha antes. Se a minha conta não está errada, vai dar os 4 quilos. Próximo, o que a gente tem aqui? Netherlands. Gente, vocês não reparam o meu holandês maravilhoso, né? Porque o negócio não tá fácil. Eu tô só lendo como seria na versão aportuguesada das coisas. Esse aqui é morango. Então, vou adicionar isso aqui. Daí, agora a gente tem... esse aqui é peixe. Pangasius Fillet. Quando a gente ainda pegava esse peixe no mercado. Agora a gente tá pegando tilápia, que é bem top. Vamos ver esse aqui. Eu acredito que seja esse congelado, que era o que a gente geralmente pegava. O ruim só dessa lista é que ela não tem todos os detalhes, tipo, bem certinho, né, do que era, de quantas gramas e tal. Mas eu tô mais ou menos indo pelo que eu lembro que a gente geralmente comprava no mercado. Pasta sauce. Vamos lá, a gente tem uma carbonara pra pegar e uma picante. Então, a picante tá aqui, que é a do mercado. E cadê a carbonara do mercado? Aqui, carbonara do mercado. Só um. Próximo, penne do mercado. Essa aqui de baixo que a gente pega. Ó, dá pra notar que já tudo que eu tô pegando aqui, praticamente tudo subiu um bom pouquinho o preço, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Próximo, Arla. Isso aqui acho que é leite. Geralmente eu pegava leite zero lactose, né, pra mim. Acho que é esse aqui que eu sempre pegava, R$2,79. Poxa, o leite aumentou bastante, hein? Era pra ser 2 aqui. De baixo provavelmente é feijão, que é Swart Bonen. Qual que tá aqui? Esse aqui que tá aqui. R$1,99. A gente anda pegando do mercado. Embaixo aqui tem o do mercado. E ele é bem mais barato e é bom também, igual. Pra mim, tipo, não tem por que tu comprar de outras marcas sem ser marca branca. Se tem essa opção, né? E aí geralmente é bem mais barato. Mas aqui, na época, eu não lembro de ter feijão preto em lata do mercado, né? No mercado tinham só outros tipos de feijão.
Daí a gente sempre comprava dessa outra marca aqui. Mas agora tem e a gente andou pegando deles nos últimos tempos. Vamos lá pro próximo, Coca-Cola. Isso aí não falta na nossa lista nunca, né? Gostaria o quê? Gostaria de reduzir a quantidade. Consigo? Tá difícil. Aqui o pack com 4. A gente pegava um pack só. Que é o próximo. Copélia. Que é isso, gente? Ô, porcaria. Copélia. Ai, gente, não tem o M. Meu Deus, que loucura. Copélia. Que é isso, gente? Copélia o quê? Zoneblo. Ah, é azeite. Nossa, não lembrava o nome do negócio. O que eu gosto de pegar é aquele que tem lá em cima, mas esse aqui a gente... Ah, lembrei. É que a gente pegou umas marcas diferentes, porque bem nessa época foi quando tava começando a guerra da Ucrânia, eu acho que foi. E aí tava faltando azeite aqui na Holanda. Tava faltando óleo de girassol que a gente geralmente pega, né? E pode ver, tipo, que tava super caro, tava R$7,49 e provavelmente era de 1 litro ou 2. Eu lembro que teve uma época que tava assim, ó, horrível pra comprar azeite. Azeite não, óleo, né? Óleo de girassol, que a gente geralmente compra pra fazer comida, pra fazer fritura, pra fazer tudo. E aí teve uma época, um pouco antes da gente ir embora daqui da Holanda, que simplesmente acabou todo o óleo dos mercados. Era muito, muito, muito difícil mesmo de encontrar. E aí eu lembro que tava muito caro. E é isso mesmo, é Zonebloe, sei lá como é que fala essa porcaria aí. Mas é óleo de girassol. Então eu vou botar esse aqui de 3 litros, que é o que a gente... De 2 litros, desculpa, que é o que a gente geralmente pega. Mas provavelmente esse que tava no mercado tava R$7,49. Então, provavelmente foi dessa época, porque eu lembro que tava bem caro naquela época. E deve ter sido de 1 ou 2 litros no máximo. Tava bem, bem complicado mesmo. Próximas coisas, acho que esse tipo é leite normal. Desance, oive, half milk. Gente, o corretor, ele tá hoje... Ele não tá querendo escrever em holandês, não. Tá difícil. Aqui, ó. Achei. Geralmente era esse aqui mesmo que a gente pegava, esse de 2 litros. Que daí a gente pegava, né, no caso, por Cauê, o de 2 litros normal. E pegava pra mim o 0 lactose, porque eu não posso tomar o normal. Na verdade, poder assim eu até posso, mas eu passo mal, né? Eu tenho intolerância à lactose, então geralmente a gente pegava coisas que tem sem lactose pra eu poder tomar. O que é esse outro aqui? Ah, esse aqui acho que é o creme de leite. Não, leite condensado. De condensar, o leite condensado subiu bastante, hein? Poxa, essa marca aqui mesmo que a gente sempre pegava. E ela era R$1,79, então tá R$2,69. Então, tipo, pô, bastante diferença. Vamos lá pro próximo. Então, que isso? Soja sauce. Ah, é... soy sauce. Como que é o nome? Soy sauce? Shoyu, lembrei. Shoyu, a gente geralmente pegava esse maior aqui.
embalagens maiores geralmente são mais baratas. Gente, a gente tenta ser bem econômico com as coisas que a gente pega. Então, por exemplo, se tem embalagem maior, se tem marca branca. Uma coisa que eu gosto bastante de comer, por exemplo, é sweet chili. Aqui tem uma marca, tem do próprio mercado, vem numa embalagem maior. A embalagem em si é bonita? Não é bonita, mas é pra ser bom e barato. Basicamente é isso. É uma coisa, tipo, boa pra comer, mas que também seja em conta. Então, a gente dava sempre prioridade pra comprar marca branca. Pode ver que metade dessa lista aqui é tudo marca do mercado. E o que não é marca de mercado, geralmente é um pack maior que vai ser mais em conta do que tu comprar por unidade. Então, por isso é uma coisa que a gente gosta bastante na hora de comprar online, porque daí tu consegue pegar em grande quantidade, consegue pegar em packs grandes. E, por exemplo, o refrigerante, ele só vende o pack com um pouquinho de desconto através do site. Se tu for lá no mercado e comprar o pack, tu vai pagar normalmente as 4 unidades do pack, entendeu? Então tem essas diferencinhas de comprar online e de comprar no mercado. Próximo, Nescafé. Pra quem não sabe, aqui na Holanda tem Nescafé. Esse solúvel, né? Que tu mistura na água, no leite, enfim. A gente geralmente compra o Nescafé Gold. Caraca, eu não tinha me ligado que tinha subido tanto o Nescafé. O Nescafé... Ai, deixa eu ver, peraí, desculpa. Ainda assim, aqui o que tem aqui na nossa lista é o original. Ultimamente a gente anda comprando o Gold porque eu acho melhor. Mas o original a gente pagava R$5,89. Ele tá R$7,29 já. Dá bastante diferença. O que mais que a gente tem aqui? Água. Água é a última coisa da lista. Então, vamos lá. Spa Road. Spa Intense Percent. E a água que a gente só compra água com gás, no caso, né? Tem gente que não gosta de tomar água da torneira aqui. Eu não acho gostosa a água da torneira, eu acho ela muito pesada. Mas eu tomo água da torneira normalmente, assim, eu não tenho problema nenhum de tomar água da torneira. Mas água com gás a gente gosta bastante de comprar pra substituir também o refrigerante. A gente acaba tomando um pouco menos de refrigerante e toma água com gás nas refeições ou coisas assim. Essa aqui a gente geralmente comprava o pack. Essa aqui, o pack de 6 de 1,5 litro. Deu bastante diferença também, porque o pack era R$4,69. É essa aqui? Era essa aqui sim, é o pack de 6. O pack era R$4,69 e agora o pack tá R$6,89. Então deu uma boa diferença. E foram 3 águas. E era isso, gente. Essa era a nossa lista. E agora eu vou abrir aqui pra vocês a lista completa. Com todo o que tinha lá no carrinho. E olha só, deu €123,05 e na época tinha dado €122,83. No caso, tem um descontinho aqui de 96 centavos de algum dos produtos, provavelmente é aqui do papel higiênico. E então ele sairia por 124, né, se não tivesse desconto do papel higiênico. Mas o que eu quero dizer é que algumas coisas subiram, na verdade a grande maioria das coisas subiram. A única coisa que pra mim foi o que deu a grande diferença, assim, pra não ter dado tanta diferença de valor, foi o óleo de girassol. Provavelmente se eu pegar alguma outra lista mais antiga, antes de ter começado lá os problemas lá da guerra, e de ter subido o óleo, de ter faltado óleo, essas coisas todas, eu tenho certeza que vai dar uma diferença ainda maior. Mas como vocês podem ver, né, nessa comparação de hoje, nas promoções que tem hoje, no preço das coisas que estão hoje, não deu quase nada de diferença. De 2 anos pra cá, eu tava editando aqui o vídeo pra vocês e acabei me dando conta que eu cometi um erro na hora de adicionar as águas. Que ao invés de adicionar 3 packs, eu adicionei apenas um pack. Então o valor final aumentou um pouquinho pra €136,83,
comparado com os 122,83 € lá de 2022. A diferença de preço entre as duas listas, pra mim, ainda continua sendo muito pequena se tu comparar que tem 2 anos entre uma lista e a outra. Então, pra mim, o valor ainda assim não tá muito absurdo de diferença se tu parar pra pensar que fazem 2 anos já da lista anterior. E como eu falei pra vocês que eu ia fazer um comparativo com exatamente as mesmas coisas, as mesmas quantidades da lista anterior, eu vim aqui só corrigir esse erro que eu cometi aí na hora de adicionar os produtos. Agora vamos continuar com o vídeo. E só a título de curiosidade, o salário mínimo aqui na Holanda, né? Lembrando que o salário mínimo aqui da Holanda, a base dele é por hora. Então, daí depois, se vocês quiserem, podem multiplicar aí pela quantidade de horas, né? Geralmente tem contratos de 38 a 40 horas por semana, né? A média que a gente trabalha aqui. E o salário mínimo em julho de 2022 era 10,67 a hora. E hoje, né, fim de 2024, o salário mínimo é 13,68. Então, gente, como eu falei, muita coisa pode variar, pode influenciar nessa compra, né, nos valores e tudo mais. A maioria dos produtos, como vocês viram ali, aumentou o preço. Realmente o que deu uma baita diferença no valor total foi o óleo de girassol, porque, né, tava muito mais caro do que tá hoje. Então, ele que foi quem fez a diferença. Então, vocês conseguem imaginar o quanto que era caro pra gente comprar óleo naquela época. Foi realmente um momento bem complicado para essa situação e para outras várias coisas que aconteceram aqui no país, que foi um efeito colateral de tudo que estava acontecendo em outros países, né? Daí chegou aqui e afetou aqui em algumas áreas. Mas com essa lista vocês conseguiram ver um pouquinho melhor a diferença entre os preços que estavam em 2022 e os preços que estão agora. E que no fim das contas as coisas subiram, mas não subiu um absurdo, porque o salário mínimo também subiu. E aqui a gente tem aumento de salário mínimo em julho e em janeiro. Ou seja, o salário mínimo hoje, eu tô gravando esse vídeo em novembro, o salário mínimo hoje é 13,68 a hora. Só que daqui a 2 meses já vai subir de novo. Não é um aumento muito grande, geralmente é um aumento pequenininho, mas o salário mínimo sobe 2 vezes por ano. Então, meio que o salário acompanha, entendeu? Os gastos que tu tem aqui. Claro que a questão de moradia aqui, todo mundo sabe que é extremamente cara, né? Pós aluguéis e tudo mais, comprar uma casa também. Mas essa questão de comida, dá pra gente comer bem com um valor ok. Assim, no meu ponto de vista, dá pra te comer bem no valor ok. Até pra te comprar umas besteiras, assim, né, que nem eu falo, umas coisas que seria fora do teu dia a dia, de marcas ótimas, de coisas que talvez no Brasil, se tu ainda tá no Brasil, ou se tu recém chegou aqui, mas no Brasil tu não comprava, ou tu não compra no teu dia a dia, porque são extremamente caras. E aqui ainda dá pra comprar, mesmo que tu ganhe só o salário mínimo. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver essa comparação entre as minhas compras de 2022 e minhas compras de 2024, né? Quanto seria se eu comprasse exatamente as mesmas coisas hoje. E também, essas são as minhas compras, eram as coisas que eu comprava. Vocês conseguem ver através delas que geralmente a gente compra coisas normais que a gente compraria no dia a dia no Brasil. Compra arroz, compra feijão, compra leite condensado, compra banana, compra presunto, queijo, essas coisas normais do dia a dia. Então, se tu tá vindo pra cá, ou se tu recém chegou e tu tá ainda meio preocupado sobre questão de adaptação de comida, se tu vai conseguir te alimentar bem aqui por causa da comida daqui, gente, dá pra cozinhar comida brasileira em casa. Eu e o Cauê, a gente quase sempre faz coisas muito brasileiras, né? Muito parecidas com a nossa comida que a gente comeria no Brasil. Quase sempre aqui em casa tem arroz, feijão e alguma carne, ou carne vermelha, peixe, frango. E quando não tem arroz e feijão, tem massa com carne moída, tem massa com frango, massa com molho branco. Então, assim, dá pra cozinhar, é a mesma coisa que se tu estivesse cozinhando no Brasil. Tem tudo no mercado que tu possa achar. O que tu não achar exatamente igual no mercado normal daqui, tem mercado brasileiro. Então, assim, tem muita opção, tá? Dá pra cozinhar, dá pra comer tranquilo aqui, comida brasileira, que tu faça em casa. Se tu não quiser fazer em casa, tu vai achar algum restaurante que venda comida brasileira também. Então, tem opção, não se preocupem, vem tranquilo que dá pra comer bem aqui também. E além disso, geralmente a comida
principalmente é feito em casa. Em restaurante é um pouco caro, mas fazer comida em casa é barato, é acessível, então dá pra se alimentar bem. Mais uma vez, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu ainda não é inscrito no canal, por favor, não esquece de te inscrever, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber aviso sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!